vocês? Hoje nós iremos começar uma maratona de vídeos para vocês começarem a estudar para o Enem, para o vestibular, certo? Então hoje o vídeo vai ser uma introdução à literatura, que é uma forma de vocês já irem se acostumando com o formato dos vídeos que nós vamos ter a partir de agora. Cada vídeo vai conter um assunto e hoje mais é para vocês conhecerem um pouco da literatura antes de nós entrarmos diretamente nas escolas literárias, certo? Então, pessoal, a literatura ela está estreitamente relacionada com a história. E por que ela está relacionada com a história? A história, conforme o decorrer dos anos, ela faz com que as pessoas sejam de uma determinada forma. Por exemplo, há 800 anos atrás, na Idade Média, as pessoas tinham uma forma de pensar. Hoje em dia, essa forma é totalmente diferente. Não dá para nós compararmos a nossa forma de hoje com a de 800 anos atrás, né? Então, por isso que a literatura vai ter essa relação direta com a história. E qual que é o conceito de literatura? A literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico. Então, exatamente por isso, o homem vai ter a necessidade de se expressar. Então, ele vai se expressar de uma forma no século XII, ele vai se expressar de uma forma totalmente diferente no século XV e de uma forma totalmente diferente no século XXI. É por isso que a história vai estar relacionada com a literatura. E em muitos momentos, na literatura, nós vamos encontrar em alguns livros fatos históricos que vão contribuir para nós entender muito da história e ter prova desses acontecimentos, né? Então, para vocês entenderem um pouco melhor isso que eu estou dizendo, do fato da história estar relacionada com a literatura, eu trouxe dois trechos de dois audiovisuais para vocês terem uma noção disso. O primeiro é A Moreninha, que é um filme que foi lançado em 1970. No entanto, ele vai retratar uma obra do romantismo que foi publicada em 1844. Então, ele vai ter uma forma de pensar totalmente diferente, né? Eu vou botar um trecho e vocês conferem aí. Paula é minha abá. Fomos criadas juntas. Ela sempre cuidou de mim. Eu não quero que ela continue nesse estado. Não foi nada de grave, não se preocupe. Foi apenas um desmaio. Só isso. Mas a senhora, queimando suas lindas mãozinhas? Vamos, encarregue-me do serviço. O senhor? Por quê? Acha que ainda valho menos que os escravos? Veja se eu sei ou não sei cuidar da sua abá. Quem amar não sabe, foge da paixão. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A forma desse filme, ela é totalmente arcaica, né? A forma como o rapaz conversa com a menina. Outro fato muito importante que tem nesse filme é a presença de escravos, que hoje em dia não tem. Então, são formas de agir completamente diferentes. São também momentos históricos que aparecem na obra, né? E a obra vai ser elaborada conforme o momento histórico que está passando no momento. Agora, eu vou colocar um trecho da novela Totalmente Demais, que foi exibida em 2015, para vocês terem uma noção da diferença que tem essa novela de agora com a obra que retrata 1844. Então, conferem aí. O cinema é lindo.
Olha só as coisas melhorando pro lado do Carlitos. É, a primeira coisa que ele fez foi ajudar a florista, você viu? É, ele gosta dela. Eu sei. Ah, ele começou a trabalhar por causa dela. Ele de lixeiro e eu de boy. Pô, essa história tá parecendo a nossa, né? Não, peraí, senão a gente vai perder o filme. Mas acaba assim? Carlitos é preso e pronto? Falei que o filme não tava inteiro. O que acontece? Não sei. Mas e se fosse a nossa história? Você acha que a florista ia ficar com o vagabundo? E assim? It was great at the very start. Então, pessoal, a forma como é retratada a relação no trecho que nós assistimos agora da novela Totalmente Demais, ela condiz muito mais com o momento atual do que o trecho que nós vimos no filme A Moreninha, né? Parece que no filme a relação é um romantismo exacerbado, de uma forma totalmente diferente que é hoje em dia com essa sociedade líquida, né? Na novela Totalmente Demais, a forma como os jovens se relacionam condiz muito com a forma que os nossos jovens hoje em dia se relacionam com seus namoradinhos, né? Então, pessoal, algo que é muito importante vocês terem em mente é que a literatura, ela existe há muitos anos, ela existe antes de Cristo ainda, ela passou pelos grandes filósofos como Aristóteles, ela existiu também nas escritas, nas cavernas do período pré-histórico, que era uma forma dos homens da época se expressarem, né? Fazendo aqueles desenhos. Por isso que aquilo pode ser considerado uma literatura. No entanto, nós vamos estudar a partir do período medieval. O que seria esse período medieval? É a literatura escrita a partir da Idade Média. Nós vamos estudar a partir desse momento porque é o que é cobrado no Enem e nos vestibulares. Por isso que nós vamos dar uma atenção maior para esse período. Então, pessoal, agora reiterando novamente, a literatura ela vai condizer muito com a história. Vai ter sempre uma vai contribuir com a outra, porque a história vai conseguir encontrar na literatura respaldo e a literatura ela vai se utilizar da história para existir, certo? Então, na literatura nós conhecemos essa mudança de pensamento, essa mudança na forma de escrita como escolas literárias. E eu fiz um esquema para vocês olharem como vai ser a nossa linha temporal dos vídeos que nós vamos assistir das escolas literárias, para vocês já irem fazendo o guia de estudo de vocês e se preparando dessa forma para o Enem e para os vestibulares. Então, nós vamos começar com o trovadorismo. Gente, nós iremos estudar uma literatura que ela se inicia na Europa. Por quê? O Brasil, foi colonizado pelos portugueses e nós, querendo ou não, temos muitas características vindas da Europa. Por isso que nós vamos começar a estudar um pouco da literatura portuguesa, iniciando então no trovadorismo, que ele vai ocorrer em 1189 a 1418. Pessoal, é muito importante vocês terem em mente que uma escola literária, ela não termina assim com data definida. Por exemplo, o trovadorismo não terminou exatamente em 1418, só que foi nesse período que ele teve mais ênfase na sua existência, certo? Porque a literatura, como é uma mudança de pensamento, ela vai passar por um tempo, assim, até conseguir fazer essa mudança, até as pessoas mudarem completamente o pensamento para então entrar na outra escola literária. Depois nós vamos para o humanismo. Depois do humanismo nós vamos estudar o quinhentismo, que é aí que o Brasil é descoberto. E nós vamos aqui, não é exatamente uma escola literária, mas aqui é a literatura de informação, que são os primeiros escritos sobre o Brasil e que foram escritos no Brasil, que são escritos mais
voltados a informar o reino de Portugal sobre o que os navegadores encontraram nessa nova terra. Depois nós vamos estudar o classicismo, isso tudo estudando a escola europeia e que vem para o Brasil. Depois do classicismo nós vamos estudar o barroco. O barroco é o início então da literatura brasileira, porque é a partir do barroco que vai começar a haver escritos feitos por brasileiros, por pessoas que nasceram no Brasil. Claro que trazendo muitas características da Europa, porque são novos povos que vêm para o Brasil e trazem muito daquela cultura. Ainda o Brasil não vai ter uma identidade própria, vai ser uma identidade colonizada, certo? Depois disso nós vamos ter o arcadismo e depois o romantismo. O romantismo é uma das escolas mais conhecidas, que o pessoal mais fala, e no romantismo tem algo muito legal, porque o romantismo ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte do romantismo, no primeiro momento do romantismo, é o momento em que há uma necessidade de exaltar a natureza, de exaltar questões do Brasil, que é aí que os escritores começam a sentir a necessidade de expressar a identidade brasileira, não mais aquela identidade colonizada. É claro que ainda vai ter muitos resquícios, né? Mas agora vai ter uma necessidade de mostrar como é a identidade do brasileiro. Por isso que aqui vai ter muitos escritos sobre indígenas, sobre pessoas que são verdadeiramente brasileiras. Depois tem o realismo, o naturalismo. Essas duas escolas têm algo interessante, que elas são muito parecidas em suas características. Elas têm questões que acontecem no realismo e também no naturalismo. Então, por isso que elas vão andar meio que lado a lado, certo? Depois nós vamos ter o parnasianismo, o simbolismo, que o parnasianismo ele ocorre em 1881 a 1922. O simbolismo é 1893 a 1922. Notem que são datas próximas, porque essas escolas literárias, elas meio que ocorreram juntas no mesmo momento, só tinham vertentes, formas de escrita diferentes, estilísticas diferentes, né? Aqui tem no simbolismo, após o simbolismo, vai ter, juntamente com o simbolismo vai ter o pré-modernismo, que não é uma escola literária, é um período de transição, é um período em que os escritores vão começar uma forma de preparação para então entrar no modernismo. O modernismo ele tem a sua ascensão depois da Semana de Arte Moderna, que foi em 22, na década de 22, e ele vai existir assim com ênfase até a década de 45. E depois disso nós vamos ter o que nós conhecemos como literatura contemporânea. E nós vamos estudar tudo isso, e eu espero que vocês se preparem muito para o Enem, que vocês consigam pegar esse tempo que vocês estão em casa, estudarem muito para capricharem bastante. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, e eu desejo muitos estudos para vocês.